Olá, pessoal. Então, para continuar com nossa disciplina, lembremos que a gente está falando agora de série de potências, falamos de representação de série de potências, vimos casos particulares dessa representação, vimos também derivação e integração de séries de potências e como esta ferramenta ajudava a representar novas funções. Então, visando isso, a gente gostaria de estender esse tipo de resultados a funções mais gerais ou a todas as funções. Então, por essa razão, hoje a gente vai falar sobre séries de Taylor e séries de Magloire, que será o último passo neste caminho no estudo de série de potências. Sendo assim, que a gente acabou de ver foi a representação por meio de série de potências e a gente usou o fato do que a gente pôde expressar certas funções usando a série geométrica, a gente conseguia se valer de certas ferramentas como é a derivada ou a integral para representar outro tipo de funções também por meio de série de potências, sem diretamente usar a série geométrica. Na verdade, no fundo, a gente está usando, mas já não vai ser direta, senão indiretamente. Para finalizar, a gente vai ver série de Taylor e série de Magloire, mas então sempre vai ter como uma dúvida, porque às vezes é estranho que nos livros ou em alguns lugares aparece, sempre explica na série de Taylor e quando vão perguntar, fala, calcule a série de Magloire. Aí muita gente fala, mas em que momento apareceu Magloire aí? Ou por que não foi tão especificamente falado sobre a série de Magloire? Porque são basicamente a mesma coisa. A série de Magloire e a série de Taylor são a mesma coisa. Mas então, qual é a diferença? A diferença é que sempre que falemos sobre uma série de Magloire, a série de potência estará centrada no zero. Isso que quer dizer? Quando me perguntem, tipo, se a pergunta do exercício é calcule a série de Magloire, basicamente a pergunta é calcule a série de Taylor centrada em zero. E na maioria dos casos, a gente sempre, em geral, tenta calcular a série de Magloire. Claro, qual seria como um valorzinho bacana para trabalhar? Sempre o zero ajuda muito nas contas. Então, em geral, se ninguém te obriga a que a série esteja centrada em algum ponto específico, você, em geral, escolhe como centro o zero. Para quê? Para que as continhas fiquem um pouquinho mais bonitinhas, mais simples. Então, vamos lá. Agora, neste momento, a gente já sabe representar algumas funções como série de potências. Isso que quer dizer que tem uma função e represento ela como uma série de potências. Vimos que essa representação é muito útil, somente pelo fato que a gente está trabalhando com somas e multiplicações. Mas então a pergunta seria, visando tudo aquilo que a gente acabou de falar, bom, será que podemos representar qualquer função como uma série de potências? Será que é possível representar o seno e o cosseno, por exemplo, a exponencial também? Será que é possível representar essas funções como série de potências? Será que se eu pego qualquer função assim, uma raiz, ou seja, qualquer função, eu de algum jeito consigo mexer para encontrar uma representação por meio de potências? Então, isso é o que vamos responder aqui. Para responder isso, vamos a pegar qualquer função e vamos supor que se pode representar por meio de potências. Ou seja, pega uma função, decimos que ela está representada por meio de uma série de potências e vamos saber que é o que está variando, que é o que a gente quer encontrar e que basicamente que é o que deveríamos fazer para poder responder essa pergunta. Olha aqui, se eu tenho esta função aqui, eu sei que x é uma variável. Aqui também temos que este a que está aqui é o centro da série. Mas uma coisa que é importante é que esse a que está aí, ele é fixo. Ele não está variando. Então, ele está quietinho aí. Então, a princípio, esse a está fixo, f de x está variando, mas como ele é a variável, eu não preciso calcular ela. O a está fixo, então também não preciso calcular ela. Então, nesta expressão que está aqui, se fosse possível representar uma função por meio de série de potências, e eu quisesse encontrar essa representação, basicamente, eu tenho que escolher esse ponto fixo, porque o ponto fixo só vai mudar a solução, no sentido de que vai mudar um pouco o intervalo de convergência. Mas, aqui, basicamente, está a variável, eu tenho conhecido, então, a única coisa que eu não conheço, a única coisa que a gente desconhece, são os coeficientes da série. Aí a gente pergunta, bom, e Cn? Quem são os Cn? Observem que se a gente conseguisse encontrar os termos Cn, ou seja, se a gente conseguisse de algum jeito encontrar os valores dessas constantes, automaticamente já teria a representação de qualquer função que pudesse representar. Então, a princípio, para responder essa pergunta, vamos a partir do fato de que é possível. Então, se é possível, gostaria de saber qual é essa representação. E para saber isso, precisaremos conhecer quem são esses Cn. Então, vamos lá. Lembremos que esta representação, se eu faço a expansão dela, esse 0 mais C1 x menos A mais C2 x menos A ao quadrado, onde ele tem um intervalo de convergência. X menos A é menor que R. Até aí pronto. Então, mesmo sendo infinitos termos, claro, falando do Cn, né? Isso que agora queremos. Todo o nosso foco mudou para o Cn. E o que a gente quer encontrar são os valores Cn.
Aí alguém pode pensar, sim, mas são infinitos, né? Sim, claro, eu não posso ficar aqui a vida toda calculando todo mundo. Ah, não, tudo bem, mas vamos a começar pelo menos então, como a gente está querendo responder uma pergunta, sabemos que a pergunta é um pouco, tipo, de valentia, né? São infinitos termos, mas espera aí, mesmo que ainda eu não consiga perceber se vai ser possível ou não, pelo menos eu vou tentar começar. Ou seja, vamos a tentar começar. Bom, será que é possível encontrar o C0? Será que é possível encontrar o C1, o C2, o C3? Se é possível, então aí a gente já pensa se é possível um CN. Então vamos lá. É fato que agora, se queremos encontrar uma representação de série de potências para qualquer função, nosso objetivo mudou e agora nosso objetivo é então encontrar esse CN. Para entender melhor, vamos escolher o centro como A igual a zero. Como sabemos, esse A é fixo, então, por isso, eu vou deixar aí ele como zero. Só para facilitar as contas e para que vocês visivelmente fiquem um pouquinho mais claro. Sendo infinito Cn, se é possível encontrar os primeiros. Então, vamos lá. Qual será o valor de C0? Agora aqui, C0 a gente já calculou. Temos esta representação. E o que eu quero encontrar é o valorzinho de C0. Para que valores de x eu consigo encontrar esse C0? Qual seria um bom valor de x? Tipo, se x for tanto, o C0 é tanto. Qual seria um bom valor para substituir em x aí? Se a gente substituir x igual a 0, quanto daria essa função? F de 0, quanto seria? Eu tenho f de x igual a 1 mais x ao quadrado. Quem é f de 0? 1. Por quê? Porque você substituiu aqui 0, que substituiu 0 e só sobrou 1. Se aqui coloco f de 0, pois então aqui, este fica quietinho, este vale 0, este vale 0, este vale 0, todo mundo vale 0. Né? Quem sobrou? C0. Ah, então esse já a gente tinha calculado. Na verdade, o 0, a gente acaba de falar que quando x valia 0, que era exatamente o valor da série, quando ele assume o mesmo valor do centro, ele converte para um ponto, né? Temos três opções. Converte para um ponto, converte para toda a reta real, ou converte para um intervalo. Então, ele sempre converte para um ponto quando ele é o centro, e o valor era C0. Então, por isso falei que esse já a gente tinha calculado. Então, vamos lá. Temos esta função, eu quero calcular este C0, esse valor já tínhamos calculado em outro momento, que era quando a gente calculou que sempre a série, sempre, sem importar qual seja a série sempre converte no mínimo em um ponto, que é quando x assume o valor do centro. Então, observe que se x é igual a 0, tem-se que f de 0 é igual a C0. Então, isso já começa a me dar uma ideia. Olha aqui, agora já temos o primeiro. Já sabemos que o primeiro valor é f de 0, para este caso. Agora, se queremos encontrar o valor de C1, pois então, o objetivo seria deixar o C1 sozinho. Já tem o C0. Qual é o problema aqui? O problema aqui, agora quero encontrar o C1, mas esse C1 está acompanhado do x. Qual seria um jeito de tentar tirar esse x? Usar o que a gente acabou de ver sobre diferenciação e integração. Se eu derivo, qual a derivada do C0? 0. E a derivada de C1x vai ficar sozinho o C1 na derivada, né? E todos os demais vão ficar com x. Então, podemos aplicar novamente a ideia do centro. Para isso, vamos aplicar o teorema anterior, que é o teorema o da derivada integral. E então, o que fazemos? Derivamos. Vamos obter isso que acabamos de falar. C0 foi para 0. Só ficou C1 sozinho e agora ficou aqui as derivadas. Tudo bem, esta é a notação derivadas, onde isso me diz aqui que acabei de perder o primeiro termo. E o intervalo de convergência se mantém. O que me importa é que o C1 ficou sozinho. Então, novamente, qual deveria ser um bom valor para substituir do x para encontrar o C1? Seria, novamente, o 0. X igual a 0. Se x vale 0, todo mundo vai se cancelar. Então, aqui, observe que, novamente, se fazemos x igual a 0, tem-se que a derivada de 0 é C1. Agora, claramente, isso já me dá uma boa ideia para tentar encontrar os outros termos, né? Como calcular o C2? Ah, pois então, novamente, derivamos. E se derivamos, obtenho o C1 vai para 0. Agora, o C2 não fica completamente sozinho, mas fica somente constantes. E se substituímos novamente por 0, novamente fazemos x igual a 0, vai ficar que a segunda derivada em 0 vai dar 2C2. Logo, isso me diz que C2 vai ser a segunda derivada em 0 sobre 2. E por aí vai. Então, vamos lá, vamos tentar para o 3, tá? Só que aqui vou dar uma dica super importante para este caso. Uma dica que vocês não podem esquecer. Se aparecer multiplicações, tipo, eu não tenho dúvida de que se vocês falam 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. Eu não tenho dúvida que vocês não sabem disso. Mas agora, por esse mesmo conhecimento, o erro é multiplicar 2 vezes 3. Parece bobo o que eu estou falando. Mas não multipliquem esse 2 vezes 3.
Deixem notadinho, deixem 2 vezes 3. Se aparecer depois vezes 4, então 2 vezes 3 vezes 4. Não multipliquem os números. Porque se multiplicasse, aí você não vai conseguir encontrar caso um padrão aparecer. Então, deixem bem notadinho. Se não funciona, se não está ajudando, beleza, você não está perdendo nada. Mas agora, se funcionar de fato e você fica multiplicando, aí que nunca vai encontrar e vai atrapalhar demais. Então, essa é a dica, não multiplicar as coisas que foram aparecendo. Por quê? Porque seu objetivo é encontrar a cara dessas constantes. Então, vamos lá, vamos ver o C3. Para ver o C3, novamente derivando, que temos? Temos a terceira derivada aqui, vai ficar agora 3 vezes 2 vezes C3, novamente não fica sozinho, mas fica uma constante, e daí para frente todo mundo tem X. Esta é a sua anotação, né, geral, e o intervalo de convergência não muda. Então aqui, novamente, se fazemos x igual a zero, vai ficar 3 vezes 2C3, do que a gente conclui que C3 é a terceira derivada em zero de 2 vezes 3. E, novamente, voltemos à primeira pergunta. A gente sabe que os Cn são infinitos, e a gente conseguiu calcular C0, C1, C2 e C3, os 4 primeiros. Então, aqui, visivelmente, já temos mais ou menos uma noção de como calcular. Vamos calcular o seguinte, olha aqui, se a gente deriva, vamos a calcular o C4, derivamos novamente, vai ficar aqui a quarta derivada, tá? Vai ficar aqui 4 vezes 3 vezes 2 é 4. Se substituirmos por zero, vai dar... Todo mundo vai se anular e a única que vai ficar é a constante do começo. E vai ficar aqui isso. Mas observe, olha aqui. Se coloco aqui 4, então aqui vai ficar 2 vezes 3 vezes 4. Vamos ver no anterior. Se era 3, vai ficar 2 vezes 3. Na verdade, isso é como se tivesse aqui um 1. Todo número multiplicado com 1 vezes 2 vezes 3. Aqui seria 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então, que é o que acabamos de obter? Tudo bem, eram infinitos, mas a gente é óbvio que não íamos a calcular os infinitos, mas encontramos um padrão que me permite calcular, sim, os infinitos termos. F de 0 era igual a C0. A derivada em 0 era C1, C2 era a segunda derivada em 0 sobre 2. Isso posso colocar aqui multiplicado por 1, multiplicado por 1, multiplicado por 1. Este pode estar aqui sobre 1, e C0 também pode estar sobre 1. Então, olha, o que podemos concluir? Quem seria o Cn? O Cn, então, seria a enésima derivada em zero sobre 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até n. E se a gente se lembrasse dos exercícios que a gente viu na parte de teste de convergência e todas as partes onde aparecia uma notação bem simples. Este que estava aqui, quem era? Era o fatorial, que era 1 vezes 2 vezes até n. Então, com isso, podemos concluir que Cn é a enésima derivada, para este caso, é a enésima derivada em zero sobre n fatorial. Então, o que acabamos de concluir? Com somente os primeiros 4, 5 termos que a gente calculou, a gente conseguiu encontrar um padrão para calcular os infinitos termos, tá? Então, automaticamente, já acabou. Nosso único problema era encontrar o Cn. Mas agora a gente encontrou o Cn de que? De qualquer função que consiga fazer isso. Então, na verdade, já não precisamos, como tal, somente da geométrica, como estávamos fazendo nos casos anteriores. Agora, se não for possível pela geométrica, eu posso tentar fazer isso e encontrar a representação por meio de série de potências. Aliás, para essas funções que a gente já fez, também é possível fazer isso, porque já sabemos que se pode representar por meio de uma série de potências. Mas, claro, se você de cara conseguir olhar já a série geométrica, é bem mais fácil ir por lá. Então, isso é o que faz referência à série de Taylor. Se você tiver uma representação por meio de série de potências com raio de convergência R, automaticamente o que me diz Taylor é que os Cn podem ser representados desse jeito, tá? Claro, olha, nesta série de potências, lá atrás a gente estava substituindo por x igual a zero. Por quê? Porque a série de potências era Cn, x elevado a n. Então, aqui, o valor que anulava os outros termos era x igual a zero. Aqui, para eu anular todos os termos, x é igual a A. Então, basicamente, fazer a mesma coisa que a gente fez nos passos anteriores, só que agora, em vez de x igual a zero, x igual a A. Então, esses são os valores Cn para a série que eu quero encontrar. Então, basicamente, a série de Taylor é esta. Mas, se a gente expande ela, vamos lá, seria f de a derivada na x menos a segunda derivada sobre 2 fatorial, x menos a ao quadrado, e por aí vai. Então, a gente acabou de encontrar uma representação que depende unicamente da função e do centro que você escolher para a função.
Então, por isso, essa série torna-se muito, muito importante. Claro, também pelo fato que a gente já viu, a representar funções por meio de série de potências são muito úteis no sentido de calcular certas coisas que antes não conseguíamos. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplinho. Vamos fazer aqui um exemplinho rapidinho da exponencial. Então, claro, olha aqui. A pergunta é, encontre a série de Maclaurin. Ah, mas estamos falando de série de Taylor, mas lembremos que a série de Maclaurin é somente quando o centro A é igual a zero. Então, queremos encontrar isto que está aqui, f, como a soma desde n igual a zero até infinito de Cn, xn. Então, temos que encontrar o Cn. Quem seria o Cn? Ah, mas a gente já sabe que todos os Cn estão determinados pela função e suas derivadas. Então, vamos lá, vou colocar aqui. f de x, quem é? E elevado a x. A derivada em x, quem é? Essa está fácil. E elevado a x. A segunda derivada em x, quem é? E elevado a x. E por aí vai. A enésima derivada, quem é? E elevado a x. Ah, então, como eu sei que quero a série de Maclaurin com a igual a zero, então agora vamos a calcular suas imagens. Quem seria f de zero? 1. A derivada em zero, 1. A segunda derivada em zero, 1. E todas deram a enésima derivada em zero, 1. Ah, então, disto que está aqui, automaticamente que temos como Cn pela série de Taylor é a enésima derivada em zero sobre n fatorial. Então, para este caso, ficou que Cn é 1 sobre n fatorial, porque todas as derivadas em zero dá 1. Logo, agora sim, a exponencial vai ficar igual a quem? A soma desde n igual a zero até infinito de Cn, mas quem são n? 1 sobre n fatorial vezes xn. Então, vai ficar xn sobre n fatorial. Esta representação é super importante e super relevante para todas as áreas do conhecimento. Então, é bem importante você gravar este resultadinho, que é bem bonitinho, tá bom? Então, pessoal, bons estudos!